Bom, pessoal, para dar continuidade à aula de termoquímica, essa semana a gente vai estudar termoquímica 2, certo? Semana passada, sexta-feira passada, eu disponibilizei termoquímica 1 para você. Então, se você não viu a aula de termoquímica 1, é melhor você ver ela primeiro, senão você não vai entender a continuação aqui, certo? O primeiro tipo de entalpia que a gente estuda é a entalpia de formação. Então, qual é o calor, qual é a energia associada à formação de algum composto, certo? Nesse exemplo, ó, a gente tem a partir do H2 gasoso e O2 gasoso a formação de água líquida. Para isso, tem uma variação de entalpia igual a menos 285,8 kJ. Então, uma reação exotérmica ou exotérmica, porque o ΔH é negativo. Toda vez que o ΔH é menor do que zero, existe a liberação de calor, por isso exotérmico. Beleza? Só que o que a gente tem que entender aqui, ó? Que a água foi formada a partir de duas substâncias simples. Lembra que a substância simples é aquela que é formada por um único tipo de átomo. Então, apenas hidrogênios formando H2 e apenas oxigênios formando O2. Esse meio é apenas do balanceamento, né? Então, eu tenho aqui só um oxigênio, meio vezes 2 dá 1. Então, fica um oxigênio aqui, dois hidrogênios aqui, dois hidrogênios aqui. Então, eu tenho substância simples com substância simples. Só que, por convenção, o que é convenção? É um acordo entre os pesquisadores dessa área. Foi determinado que a entalpia, lembra que o símbolo de entalpia é H, com homenagem a Hess, né? Henry Hess, que estudou a parte da termoquímica. A entalpia de substâncias simples é zero, é sempre igual a zero, certo? Isso desde que a gente esteja falando de uma substância simples estável. Por quê? Vou colocar aqui para vocês, ó, o ozônio. O O3 gasoso, que não faz parte dessa equação, tá? É uma observação em separado aqui. O O3 gasoso, ele também é uma substância simples, ele também é formado apenas por oxigênio. Só que entre o O2 e o O2 é mais estável. Então, por ele ser mais estável, a entalpia dessa substância simples é zero. Então, a entalpia do ozônio, por não ser estável, a entalpia é diferente de zero. Aí, quanto ela vale? Quando for diferente de zero, o exercício tem que fornecer para você. Geralmente no quadro, né? No quadro de dados de entalpia, ele vai fornecer para você a entalpia daqueles que não são igual a zero. Beleza? E quando que vai ser zero? Quando estiver na situação padrão. Então, para ser zero, a gente tem que ser uma equação química que foi realizada na situação padrão. Qual é essa situação padrão? Quando a gente tem 1 atm de pressão dentro do experimento, né? Ou foi feito ao nível do mar, no sistema aberto, que a pressão também é 1 atm. Lembrando que é 1 atm ou 760 milímetros de mercúrio, correto? Quando a gente tem 1 mol de cada composto, 1 mol de composto formado a partir da substância simples, a gente formou 1 mol, lembra que o coeficiente aqui é 1, né? A gente formou 1 mol de água a partir de substância simples. A 1 atm, então a gente está na condição padrão. E ele pode colocar assim, ó, ΔH zero. Esse zerinho aqui em cima significa que foi feito nas condições padrão. Se não tivesse zero, não foi feito na condição padrão. E quando não está na situação padrão, aí a substância simples vai ser diferente de zero. E ele tem que fornecer o dado para você. Tá? Além disso, ele pode colocar ΔH0F. ΔH0F. Por quê? Vamos ler isso aqui, ó. Variação de entalpia padrão de formação. Formação de quem? Formação de água. E para isso teve esse ΔH. Então, toda vez que tiver ΔH0, você sabe que esse zero quer dizer que é padrão. Se tiver o F é de formação, às vezes ele coloca o Q. O que é o Q? Não é o exemplo aqui, mas quando colocar o Q quer dizer que é de quebra. Então, aí não está formando, está quebrando. Então, toma cuidado com a interpretação do quadro, né, das unidades do quadro ou do próprio enunciado que ele vai citar para vocês. Certo? E essa interpretação da entalpia de formação, lembrando aquilo que eu falei no vídeo 1, que a variação de entalpia pode ser calculada, uma das maneiras, né, pode ser calculada com a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes, porque é final menos inicial. No final a gente tem os produtos e no início a gente tem os reagentes. Essa é uma das formas, mas ainda em Termoquímica 2 eu vou ensinar um outro jeito para vocês de fazer, beleza? Então está aqui a primeira parte. Agora, a gente, dentro de Termoquímica 2 ainda, tem um subtópico, um segundo subtópico. O primeiro é a entalpia de formação, o segundo é a entalpia de combustão.
Toda vez que falar de combustão, você pensa em queimar alguma coisa, colocar fogo mesmo. Tá? Qual que é os dois combustíveis mais utilizados nas provas? Aqueles que têm maior interesse econômico no nosso país, que é a gasolina e o etanol, certo? E aqui, ó, toda vez que ele falar de gasolina, você vai colocar na equação química C8H18, que é a fórmula do octano. Você vai lembrar da aula de orgânica, que é um hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio, oct de 8 carbonos, de ligação simples, e o, que é o sufixo de hidrocarbonetos. Então, tanto o octano quanto o isoctano, que é uma variação dele, né, vão ser C8H18. O isoctano é uma cadeia ramificada e o octano é uma cadeia sem ramificações. A melhor gasolina é o isoctano, porque moléculas ramificadas têm resistência à compressão e evita a explosão prematura dentro do motor do carro. Então o motor ele tem todo um compasso. Ele injeta o combustível junto com o ar, porque precisa do oxigênio, ó, oxigênio na reação de combustão, certo? Só que o momento da explosão é definido pela central, se for uma injeção eletrônica, por exemplo, onde vai ter o pulso elétrico, ele vai dar energia para a vela, soltar a faísca. No momento da faísca é o momento que tem que explodir aquele combustível. Quando a cadeia é ramificada, que é o caso do isoctano, que o nome oficial é 2,2,4-trimetilpentano, ele vai ter a explosão no momento correto. Quando eu tenho uma gasolina com uma situação de poucas ramificações ou nenhuma ramificação, que é uma cadeia normal, ele vai ter a explosão prematura, antes da vela dar a faísca. Ele vai comprimir a misturar combustível e somente pela compressão ele já explode. E aí o motor fica fazendo barulhos, ele tem um rendimento pior, né? E pode prejudicar isso ao longo de muito tempo de uso. Então é o que o mecânico fala do motor grilando. Então tem tudo a ver com a cadeia carbônica da estrutura da gasolina que você está trabalhando ali no motor, certo? Então a gente tem C8H18 reagindo com o oxigênio gasoso. Não existe queima se não tem oxigênio. Você pode lembrar do experimento de quando você era criança, você colocou o copo em cima da vela e a vela apagou. Por quê? Porque acabou o oxigênio, certo? E se a combustão é dita combustão completa, você tem que interpretar o nome de combustão completa com a produção apenas de CO2 e água. O completo não quer dizer que queimou completamente o combustível. O completo quer dizer que os únicos produtos formados e mais nada. Os únicos produtos são CO2 gasoso e a água no estado gasoso, porque a gente está fazendo uma queima, né? Então tem um calor muito intenso. Isso para a gasolina tem uma variação de entalpia de menos 5.471 kJ. Ó, negativo. ΔH menor do que zero, liberação de calor. Você já viu alguma queima que esfria? Não, né? Toda queima esquenta, porque toda queima libera calor. Não importa se você está queimando gasolina, se você está queimando etanol, se você está queimando uma folha de papel, todas elas vão liberar calor. Então, toda combustão, toda queima é menor do que zero o valor do ΔH. Aqui no etanol, você tem C2H6O, ou ainda ele pode escrever assim para você o etanol, ó, C2H5OH, destacando a hidroxila desse álcool. Tanto faz, ó, 2 carbonos, 6 hidrogênios, ó, 5 mais 1, 6, e 1 oxigênio. São duas maneiras de escrever a mesma coisa. No caso do etanol, ó, a gente compra ele líquido lá no posto de combustível, vai reagir com o oxigênio gasoso na hora que o motor injetar combustível mais ar, certo? E se a combustão é dita completa, forma apenas CO2 mais água. Não importa se é gasolina, não importa se é etanol, não importa qual composto é. Se a combustão é completa, CO2 mais água, certo? Vou passar duas exceções depois para vocês, que ou só forma água mesmo sendo completa, ou só forma CO2 sendo completa. Mas aí você vai ver que vai faltar carbono ou vai faltar hidrogênio nos reagentes. Então eu já mostro. Olha aqui, a variação de entalpia nesse caso é negativa, de menos 1.368 kJ. Então está liberando calor também. Como eu falei, toda combustão libera calor, certo? Vou dar um pause no vídeo e vou montar outra lousa para a gente continuar. Segura aí. Bom, pessoal, continuando então, essas são as duas equações que eu falei para vocês, que são ditas completas, equações de combustão completa, porém não formam CO2 mais água, apenas um dos compostos. Dá uma olhada aqui, ó. Carbono sólido mais oxigênio gasoso, ele vai formar apenas CO2, ele não formou CO2 mais água. Mas por que não formou a água? Porque a água é H2O, tem hidrogênio. E aqui nos reagentes eu não tenho hidrogênio.
Então eu não tenho matéria-prima para formar água. Então nesse exemplo é completa? Sim, mas para apenas em CO2. Olha o exemplo de baixo. H2 gasoso mais O2 gasoso, formando apenas água. Não formou CO2 mais água, só água. Por quê? Porque o CO2 tem carbono e aqui eu não tenho carbono como matéria-prima para formar o CO2. Então são duas exceções àquela frase que a gente sempre fala. Combustão completa forma CO2 mais água, com exceção desses dois casos, certo? Então, entendido isso, vamos para a combustão incompleta, que na verdade o carro ou qualquer coisa que você venha queimar, acender um fogão na sua casa, ela vai fazer uma combustão incompleta. A combustão completa pode existir dentro de um laboratório, em um ambiente extremamente controlado. Mas na rua, se você está andando com seu carro na rua, ele não vai fazer uma combustão completa. Não importa se você tem um carro mais velho ou um carro importado, caríssimo, não interessa. Ele vai fazer combustão incompleta. Por quê? Muitas são as variáveis para esse carro trabalhar. Se você sai da sua cidade e vai para a praia, vai mudar a pressão atmosférica. Se você vai de uma cidade para outra, às vezes numa cidade está quente, na outra está frio. Isso muda a disponibilidade de oxigênio, né? Se você acelera mais ou acelera menos, ou às vezes até mesmo para de acelerar, isso muda o momento de injeção de combustível ao ar. Então são muitas variáveis ao mesmo tempo para o carro conseguir fazer o tempo todo combustão completa. Isso não vai acontecer. Então o que vai acontecer é a combustão incompleta. Coloquei dois casos aqui, exemplificados com a gasolina, que é o mais tradicional para o vestibular. Como que eu sei que é gasolina? Ó, C8H18, C8H18. Lembra que a gente falou que C8H18 é octano ou isoctano, certo? Aqui eu tenho a gasolina líquida reagindo com o oxigênio gasoso, formando monóxido de carbono. Aqui, ó, monóxido de carbono. Não formou CO2, formou CO. Esse cara é tóxico. Esse cara aqui é que vai se ligar à hemoglobina e impedir o transporte de oxigênio no sistema de uma pessoa, no organismo de uma pessoa. Então, quando a pessoa às vezes comete suicídio, principalmente nos Estados Unidos, né, que tem essa questão das garagens fechadas, o que acaba matando a pessoa não é o CO2. Às vezes as questões falam que o CO2 é tóxico, você vai tentar associar o efeito estufa com toxicidade e não tem nada a ver. A toxicidade vem do monóxido de carbono e não do dióxido de carbono, certo? Então está aqui, formou o monóxido de carbono mais água. Por que formou monóxido, CO, e não formou o dióxido, que é CO2? Porque lá na outra equação, no vídeo antes de eu fazer a pausa, estava 25 sobre 2 de O2, que era a quantidade em mol que eu tinha de O2 disponível, certo? 25 sobre 2 dá 12,5. Eu tinha 12,5 mols de O2 disponível para reagir com a gasolina. Nesse caso, eu tenho 17 sobre 2. 17 sobre 2 vai dar 8,5. Então, eu saí de 12,5 mol para 8,5 mol. Então, ambos os casos aqui, se a gente vai falar do segundo já, faltou oxigênio. E faz sentido, né? Porque era CO2, tinha um oxigênio a mais aqui. E agora é só CO. Então, faltando oxigênio para a combustão, ela vai se tornar incompleta. Porque lembra que completa é só CO2 mais água. E aqui eu tenho monóxido. Beleza? Um cara tóxico. Na equação de baixo, eu estou com 9 sobre 2 de O2. E 9 sobre 2 é 4,5. Quer dizer, na combustão completa era 12,5 mol. Nesse primeiro caso de incompleta, 8,5 mol. E agora eu caí para 4,5. Eu estou com menos oxigênio ainda disponível. Então aqui ó, nem CO formou. Formou carbono sólido. E o carbono sólido é o que a gente chama de fuligem, que é aquela fumaça preta que você vê, né? Depois de um tempo, o carro, se você olhar dentro do escapamento dele, ele está preto. Por que ele está preto? É carbono. É o carbono sólido de uma queima incompleta desse combustível, certo? Carbono como fuligem, mais água. Então, como eu anotei aqui, ó, nos dois casos, faltou o oxigênio, por isso ela é dita incompleta, justificando o porquê que ela é incompleta, além daquilo que você sabe que não formou apenas CO2 mais água. Isso vai mudar o ΔH, vai mudar o rendimento do carro, isso vai mudar várias coisas, até mesmo a questão ambiental, né? Lançar algo tóxico para o nosso organismo, lançar fuligem, que é um grande problema. Por isso que eles falam, inclusive em reportagens, aí o cara vai na Avenida Paulista, o cara passa a mão no poste lá na Avenida Paulista, a mão dele sai preta. Por quê? Muito movimento do carro, trânsito intenso e todos eles fazendo queima incompleta.
certo? Beleza, então está aqui, combustão completa, incompleta. E agora a gente vai para um outro subtópico, dentro ainda de termoquímica 2, que é entalpia de neutralização. Quando falar de neutralização, a gente está falando de ácido com base, neutralizando esse ácido e a base, formando algo que nem é ácido nem é básico, ou seja, sal mais água. Então, ácido mais base, sal mais água. Só que isso que eu vou ensinar aqui para vocês só vale quando a gente tiver com ácido forte e base forte. Os dois têm que ser fortes. Aí quando um for fraco, o outro for forte, os dois forem fracos, aí é com a aula lá do Zé do Caixão, que é sobre estequiometria. Porque você vai ter que escrever a equação química balanceada, analisar os coeficientes estequiométricos, e é dentro da matéria de estequiometria que você vai trabalhar a questão do ΔH quando não for esses caras aqui. Tá? Nesse caso, a estequiometria nem vai puxar tanto para o ΔH, ele vai perguntar quanto que forma de um, quanto que forma do outro, mas aqui a gente está com a análise de ΔH, porque a gente está dentro de termoquímica 2. Então temos aqui, ó, ácido forte e base forte. HCl, ele é um hidrácido, lembra que hidrácidos são ácidos que não têm oxigênio, né? E os fortes dos hidrácidos é HCl, HBr e HI. Então tá aqui, ó, HCl é forte. Dentro da base, lembrando a definição de base forte, são os compostos que têm a hidroxila ligado a metal da família 1A ou 2A, com exceção do magnésio e do berilo, certo? Então aqui, ó, família 1A ligada à hidroxila, base forte também. Parte positiva com parte negativa formou um sal NaCl. Parte positiva, que é o H+ do ácido, com o OH- negativo da base, formou a água. Está escrita a equação química, tem que conferir se está balanceado. Ó, temos aqui um sódio, um cloro, dois hidrogênios com dois hidrogênios. E aqui um oxigênio com oxigênio. Está balanceado, temos uma estequiometria 1 para 1 aqui, que não vai interessar para a gente vai analisar de outra maneira. Toda vez que eu tiver ácido forte mais base forte, como que eu vou saber a variação de entalpia desse sistema? A gente vai escrever a equação química balanceada e, na sequência, a gente vai ter que escrever a equação iônica da reação. O que é a equação iônica? É mostrando todos os íons, sejam eles positivos ou negativos. Como o ácido é forte, ele vai se quebrar em H+, e, peraí que eu escrevi errado aqui, ó, H+ e Cl-, tá? Ele vai se quebrar em H+ e Cl-, certo? Já que ele é forte, ele vai prevalecer a dissociação. Como a base é forte, ele vai ter também aqui, ó, Na+, OH-, também fica separado nas respectivas cargas. Como o sal é solúvel em água, o cloreto de sódio é o que a gente usa para fazer comida. Então, ele é solúvel em água. Está aqui, ó, aquoso. Então, ele vai se quebrar em Na+, Cl-. Se quebrar não, ele vai se dissociar porque ele é um composto iônico, né? Ele se separa em água. E a água fica como H2O mesmo, porque o seu grau de ionização, o seu grau de formação de íons é da ordem de 10 a menos 14. É um valor muito baixo, perto desses três caras que têm a formação muito mais forte de íons. Certo? Então, quem é forte ioniza facilmente, que são esses três, e quem tem pouca ionização escreve da maneira que era sem íons, que é no caso da água. O que vai acontecer aqui? A gente está com a seta aqui, ó, a gente vai cortar tudo que é igual de um lado e do outro, igual na aula de matemática de vocês. Então, dá uma olhada. Eu tenho um cloreto aquoso do lado de cada seta. Eu tenho um cloreto aquoso do lado de lá. Cancela eles, certo? Vamos ver quem corta mais. Um de Na+ aquoso do lado de cada seta e um de Na+ aquoso do lado de lá da seta. Cortei. Se você observar, não corta mais ninguém. Ó. Eu não tenho do lado de lá um de H+ aquoso. Não tem. Eu também não tenho do lado de lá um de OH- aquoso. A mesma coisa que eu tenho água líquida e do lado de cá eu não tenho água líquida. Então não cancela mais ninguém. Vamos escrever quem sobrou. Sobrou H+ aquoso mais OH- aquoso, formando o quê? Do lado de lá da seta só tem H2O líquido. Então você tem que entender que a variação de entalpia de uma reação de neutralização entre um ácido forte e uma base forte nada mais é que a formação de água a partir de H+ e OH- que provém do ácido e da base, certo? Que nesse caso vai ter dois valores. Deixa eu colar aqui, ó. É menos 13,8 quilocalorias
ou se ele quiser trabalhar em kJ, é menos 57,7 quilojoules. Tá? Então, os dois valores, porque eu tenho unidades diferentes, né? Quilocaloria e quilojoule. Certinho? Então, você tem que entender. Reagiu o ácido forte com base forte, o ΔH nada mais é que a formação de água a partir de H+, e OH-. Essa é a ideia da entalpia de neutralização. Beleza? Vou pausar de novo e a gente vai fazer o último subtópico dessa aula, que é entalpia de ligação. Segura aí. Bom, pessoal, nessa outra luz eu montei para vocês o que é entalpia de ligação. Então, agora a gente vai estar preocupado com a energia da ligação entre os átomos de uma molécula. Quanto vale essa energia em quilojoule ou em quilocaloria, que são as unidades que a gente trabalha em termoquímica? Dá uma olhada aqui. É estranha essa primeira afirmação, mas eu vou explicar o porquê. Entalpia de ligação também é conhecida como entalpia de quebra. Você falou, mas como é que está quebrando se a gente está falando de ligação que está ligando? Na verdade é o seguinte, se a gente pegar o exemplo do H2, que é o que está aqui, ó, a molécula de H2 é um hidrogênio ligado a outro hidrogênio. O que a gente está preocupado é quanto vale essa ligação aqui, ó, esse compartilhamento de elétrons. Só que quando H2 já está formado, H2 estado gasoso, não existe nenhum equipamento que eu vou lá, coloco em um recipiente que tem H2 gasoso e consigo medir quanto vale essa ligação. Não tem isso. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar a molécula, lembra que a molécula é a associação de átomos, né? Então, a gente vai pegar a molécula de H2, vai fornecer energia para essa molécula até que ela venha se romper e separar os átomos. Então, vai fornecendo energia e a gente vai medindo o quanto de energia foi fornecido. Vamos dar uma olhada. Nessa primeira equação aqui em azul, a gente tem o H2 que foi quebrado em dois átomos de hidrogênio. Então, ele se separou. Teve o rompimento dessa ligação aqui, certo? Separou a molécula em dois átomos. Então, foi fornecendo energia. Quando atingiu 436 quilojoules, a molécula se rompeu. Eu não tinha mais H2 e tinha dois átomos. Isso quer dizer que para quebrar aquela ligação, precisou absorver, lembra que o ΔH positivo é um processo endotérmico e a gente está quebrando a molécula. Quando quebra, endotérmico, ΔH maior do que zero, positivo, certo? Então está quebrando a molécula e a molécula absorveu essa energia que eu forneci, né? 436 quilojoules, eu posso até falar aqui, ó, por mol de H2, já que o coeficiente do H2 é 1 aqui, para cada 1 mol. Certo? Beleza. Só que se for fazer o caminho da volta, a gente vai descobrir qual a energia necessária para que dois átomos de hidrogênio venham se unir e formar a molécula de H2. É o caminho contrário. Ó. Esses dois átomos de hidrogênio em estado gasoso, eu coloquei aqui em vermelho, dois átomos. E quando eles se unirem, eu vou ter a formação do H2 gasoso. É o contrário da equação de cima. Se é o contrário da equação de cima, é o mesmo valor com o sinal trocado. Porque na formação é um processo exotérmico, exotérmico, tá? Então com ΔH negativo. Então toda a quebra é positiva, toda a formação é negativa. Essa é a parte mais importante que você tem que gravar aqui para resolver os exercícios, tá? Então quebrou, ΔH positivo. Formou, ΔH negativo. Raros são os casos que não funcionam assim. E quando não funciona assim, o que eu vou fazer? Você vai acompanhar o quadro do enunciado, o quadro que ele te deu. Lembra daquele ΔH0F que eu falei para você? ΔH0F de formação. E ele vai te dar um valor aqui. Ou ΔH0Q de quebra. E ele vai te dar um valor também. Você vai seguir o que está no enunciado. Mas você não precisa se preocupar. Quebra positiva, formação negativa. Aqui quebrou positivo, formou negativo. Lembra que eu falei para vocês também que cada equação química, isso eu falei lá em Termoquímica 1, no último vídeo, que cada equação química representa uma seta no diagrama de entalpia. Então dá uma olhada, ó. Vamos olhar primeiro em azul para a equação em azul, onde eu coloquei a mesma cor. Ó. H2 gasoso indo até 2 de hidrogênio atômico gasoso, quebrando a molécula. Então está escrito aqui, ó, H2 gasoso quebrando em 2 átomos de hidrogênio no estado gasoso. Já a seta em vermelho é o contrário. Ela está partindo dos 2 átomos de hidrogênio e indo até a molécula de H2. Então está aqui, 2 átomos de hidrogênio indo até a molécula de H2. Então cada seta representa uma equação química. Sempre assim no diagrama. Certo? Olha esse exemplo que eu estou fazendo aqui para vocês.
para mostrar o quanto que é importante você escrever a fórmula estrutural. Aqui eu já risquei tudo, vou colocar de novo. O H2 é um hidrogênio ligado ao hidrogênio por uma ligação covalente simples. Não é assim? Você aprendeu lá com o Zé? Beleza. Aqui, ó, nesse exemplo, ele faz o seguinte. Ele pega a água no estado gasoso, quebra a água nos seus respectivos átomos. Então, aqui, ó, 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. E ele deu um ΔH positivo, ou seja, um processo endotérmico, de 926 kJ. Que eu poderia colocar 926 kJ por mol de água, já que o coeficiente aqui é 1, e eu posso fazer essa leitura como 1 mol. Quebra positiva, ó, quebrou nos respectivos átomos, quebra endotérmica, ΔH maior do que zero. Certo? Mas a pergunta é, qual o valor da ligação oxigênio-hidrogênio? Essa é a pergunta. Quanto vale essa ligação aqui que está unindo o oxigênio ao hidrogênio? Como é que eu vou saber se aqui não tem o oxigênio ligado ao hidrogênio? Você vai pegar a molécula de água, escrever a sua fórmula estrutural, porque você vai ver que dentro de uma molécula de água tem 2 ligações oxigênio e hidrogênio. Tem essa daqui, ligando o oxigênio e hidrogênio, e tem essa daqui também. Então, para uma única molécula de H2O, porque isso daqui é a representação do H2O, lembra que ela tem uma geometria, né? Tem os pares de elétron aqui. Não sei se você chegou em geometria molecular, mas se preocupa com isso. Tem que saber a fórmula estrutural primeiro. Dentro de uma molécula de água, tem 2 ligações do tipo que ele acabou de me perguntar. Então, esse 926 é quebrando todas as ligações da água e ficando apenas os átomos separados. Quer dizer, se eu quero saber o valor de uma ligação oxigênio e hidrogênio, que é a pergunta, eu vou pegar o 926 positivo que ele me deu e dividir por 2, para me achar o valor de cada uma, já que eu tenho 2 aqui. Por isso dividir por 2, né? Então, eu vou encontrar o valor de 463 kJ para cada ligação dessa. Essa daqui vale 463 e essa também vale 463, que somadas vão dar os 926 de uma água completa, certo? Certinho? Esse é o exemplo, né? Bom, última vez que eu vou pausar o vídeo, eu vou colocar um exercício de vestibular aqui, que tem o quadro experimental que eu citei para vocês, para você ver como é que é. Esse vídeo vai ficar um pouco mais longo, mas pelo menos fica mais completo, né? Então segura aí. Bom, pessoal, então para encerrar com o exercício de entalpia de ligação, para você não se confundir, e já vou mostrar para você também aquela outra forma de calcular o ΔH que eu tinha falado. Mas vamos ver aqui. Questão da Unirio, ele fala o seguinte: os romanos utilizavam CaO, que é óxido de cálcio, como argamassa nas construções rochosas. O óxido de cálcio era misturado com água, produzindo hidróxido de cálcio, ou seja, uma base da família 2A, que reagia lentamente com o CO2 atmosférico, dando calcário. Lembrando que calcário é CaCO3, carbonato de cálcio. Ele deu a equação, ele forneceu a equação química, você pode conferir, ela já está balanceada, e toma cuidado, porque quando ele fornece uma equação química, ele não é obrigado a dar a equação química balanceada. O que ele não pode fazer é dar a equação química errada ou com coeficientes errados. Ele pode simplesmente colocar a equação sem nenhum balanceamento, ele não precisa te avisar que não está balanceado, porque é sua obrigação conferir. Então vamos conferir, ó. Um cálcio, um carbono, um carbono. Aqui eu tenho 2 oxigênios, lembra que é uma distributiva aqui, né? 2 oxigênios com 2 oxigênios dá 4 do lado de cá. E aqui eu tenho 3 oxigênios mais 1, 4 também. 2 hidrogênios da distributiva aqui, 2 hidrogênios aqui. Então está todo mundo balanceado, tudo certinho. Tá? Então ele deu o enunciado, falou como era formado o calcário e deu a equação química, ó, hidróxido de cálcio mais CO2 atmosférico, virando calcário, que é CaCO3, mais água. Beleza. Além disso, ele te forneceu esse quadro. Ele deu a substância, as envolvidas na equação química, e deu o valor do ΔH. Só qual que ele escreveu? ΔHF, variação de entalpia de formação. Ele não deu o zero em cima, porque não está na condição padrão. Mas isso não importa para a gente, os valores estão aqui. Se ele deu aqui o F, se ele falou que é de formação, então a gente vai ter que tomar cuidado. Porque na equação química, os reagentes não se formam, eles são quebrados. Quem se forma são os produtos.
A gente vai ter que analisar isso. Ele deu a formação de todo mundo. Para formar, que ele colocou kJ por mol, para formar 1 mol de hidróxido de cálcio, libera 986,1 kJ. Para formar 1 mol de CaCO3, que é o carbonato de cálcio, que é o calcário, ele libera 1.206,9 kJ, que é a umidade aqui. Para formar 1 mol de CO2, libera 393,5 kJ. E para formar 1 mol de água nessas condições, libera 241,8 kJ. Todos os valores são de formação. Bom, qual é a pergunta? Qual é o valor do ΔH, da variação de entalpia, da reação citada? Que é essa equação química aqui. Como que a gente vai calcular? Não tem só um jeito de fazer, mas eu gosto de ensinar desse jeito que sempre dá certo. Você tem que pensar o seguinte: do lado dos reagentes, que é sempre o lado esquerdo da seta, a gente tem quebra. Esses caras vão se quebrar para se recombinar e formar os produtos. Então, esse lado é o lado positivo da história, é o lado endotérmico. Do lado dos produtos, a gente tem formação. E a formação libera calor, a formação é exotérmica. Então, é o lado negativo da história. Tá? Então, a gente vai analisar aqui, ele deu valores de formação, mas não é todo mundo que está sendo formado. Ó. Tem caras aqui sendo quebrados, compostos sendo quebrados. Então, vamos analisar. Eu tenho aqui 1 mol, toma cuidado com o coeficiente estequiométrico, por isso eu falei do balanceamento. Eu tenho 1 mol de hidróxido de cálcio sendo quebrado. Só que aqui ele me deu 1 mol de hidróxido de cálcio sendo formado. Então, o que eu vou ter que fazer? Trocar o sinal desse cara. Porque aqui ele deu de formação, mas aqui é quebra. Então, o cara que era negativo vai ficar positivo, vai ficar mais 986,1. Tá? Vamos para o próximo, CO2. Segundo o coeficiente do balanceamento, aqui eu tenho 1 mol de CO2. E aqui ele está sendo quebrado, ele está do lado dos reagentes, os reagentes se quebram. E é só que ele deu 1 mol de CO2 sendo formado. Se lá está sendo quebrado e aqui está sendo formado, eu vou trocar o sinal. Então vai ficar mais, o que era menos, né? 393,5 para o CO2. O que eu estou fazendo? A entalpia de quebra, que são esses caras, ó, quebra, mais a entalpia de formação. Tá? Então vamos agora para o lado da formação. Vamos somar todo mundo. O que vai acontecer? Segundo aqui a estequiometria, eu tenho 1 mol de carbonato de cálcio, 1 mol de calcário sendo formado. E ele me deu 1 mol de carbonato de cálcio sendo formado. Então está exatamente do jeito que eu preciso, que é menos 1.206,9, porque as formações são negativas e aqui já está negativo. Vai fazer regra de sinal com a fórmula, né? Mais com menos dá menos, então vou colocar menos. Menos 1.206,9 para o CaCO3. E o último que está faltando é a água. Aqui, segundo o coeficiente estequiométrico, eu tenho 1 mol de água sendo formado, ou seja, preciso do valor negativo para ele. E ele me deu 1 mol de água sendo formada, ΔHF, a formação, negativo, menos 241,8. Perceba que eu já alterei o sinal. Eu já coloquei positivo para quem quebrou, negativo para quem formou. Certo? Se eu alterei o sinal, eu tenho que usar essa fórmula. Porque se você usar aquela produtos menos reagentes e você alterou o sinal, vai dar problema na hora de fazer a regra de sinal. Se você alterou, quebra é positivo, formação é negativo, só soma todo mundo que já vai sair o resultado correto. Nesse caso, o ΔH, fazendo toda essa conta, vai dar menos 69,1, a unidade é kJ/mol. Então, kJ/mol. Esse é o valor da variação de entalpia para essa equação química fornecida. Sempre desse jeito. E cai em vários vestibulares, com histórias diferentes, equações diferentes. Você tem que tomar cuidado com os detalhes. Balanceamento, se troca o sinal ou não. Se você fizer a inversão do sinal quando é necessário, apenas aplique essa fórmula. Quebra mais formação, vai sair o resultado direto. Beleza? Então, de termoquímica, no geral, é isso. A gente encerrou. Eu tenho a lista de exercícios que eu forneci para vocês. Lá tem termo 1 e termo 2. Já é toda ela naquela lista com os 20 exercícios. As dúvidas a gente está tirando nas lives, então participe das lives que a gente vai resolver nos exercícios. Beleza? Então, até mais aí.